Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai iniciar a nossa leitura e discussão do capítulo 10 do Guyton, que traz como título a excitação rítmica do coração. Então a gente já vai começar. O coração é dotado de sistema especial para 1. Gerar impulsos elétricos rítmicos que causam contrações rítmicas do miocárdio e 2. Conduzir esses impulsos rapidamente por todo o coração. Quando esse sistema funciona normalmente, os átrios se contraem aproximadamente um sexto de segundo antes da contração ventricular, o que permite o enchimento dos ventrículos antes de bombearem o sangue para os pulmões e para a circulação periférica. Outra característica especial desse sistema é que ele faz com que as diferentes porções do ventrículo se contraiam quase simultaneamente, o que é essencial para gerar pressão com o máximo de eficácia nas câmaras ventriculares. Aqui foi explicado, então, esse mecanismo de contração do coração. Já que é uma contração automática, ela ocorre a partir desses sistemas de condução, que é principalmente dividido em dois: nos nodos, que vão gerar esses potenciais de ação, e nos feixes, que vão distribuir esses potenciais de ação para as fibras musculares cardíacas, para que elas possam contrair. E esse sistema de condução é importante por permitir que os átrios se contraiam primeiro que os ventrículos. Então, os átrios se contraem, mandam sangue para os ventrículos, depois um sexto de segundo antes, os átrios contraem, logo após a contração ventricular, e assim o sangue pode ir para os pulmões e para a circulação periférica. Então, esse sistema de condução é importante por essa automaticidade na contração muscular e por permitir que o sangue vá devidamente para os locais adequados. Esse sistema rítmico condutor do coração é suscetível a danos por doenças cardíacas, especialmente a isquemia dos tecidos cardíacos por causa de circulação coronária deficiente. O resultado com frequência é ritmo cardíaco bizarro ou sequências anormais e contrações das câmaras cardíacas, podendo muitas vezes afetar gravemente a eficiência do bombeamento cardíaco, chegando até a causar a morte. Portanto, algumas patologias podem levar à disfuncionalidade desse sistema condutor. Aqui deu exemplo a isquemia cardíaca. E isso vai gerar alguns sinais e sintomas no bombeamento cardíaco. Então, essa eficiência do bombeamento cardíaco vai ser afetada. Vamos iniciar com o primeiro tópico, então, que vai ser o sistema excitatório e condutor especializado do coração. A figura 10.1 mostra o sistema especializado condutor e excitatório do coração que controla as contrações. A figura mostra o nodo sinusal, também chamado de nodo sinatrial ou nodo SA, no qual são gerados os impulsos rítmicos normais. As vias internodais, que conduzem os impulsos do nodo sinusal ao nodo atrioventricular, nodo AV, o próprio nodo AV, no qual os impulsos vindos dos átrios são retardados antes de passar para os ventrículos, o feixe AV, que conduz os impulsos dos átrios para os ventrículos, e os ramos direito e esquerdo do feixe de fibras de Purkinje, que conduzem os impulsos cardíacos para todas as partes dos ventrículos. Então, aqui na figura 10.1, a gente tem o nodo sinusal e o sistema de Purkinje do coração, mostrando ainda o nodo AV, as vias atriais internodais e os ramos ventriculares. Então, a gente tem o nodo sinusal. Esse nodo sinusal vai gerar esse potencial de ação e distribuir para todo o átrio e também através dessas vias internodais. Essas vias internodais vai ser responsável por levar esse potencial de ação até o nodo atrioventricular. Esse nodo atrioventricular é responsável por gerar um pequeno retardo, para permitir que os átrios contraiam antes de haver a contração ventricular. Então, há esse pequeno retardo nesse potencial de ação e o potencial de ação continua indo para os feixes atrioventriculares e agora chegando nos ramos esquerdo e ramo direito das fibras de Purkinje, que é onde vai
chega esse potencial de ação propriamente dito para todas as fibras do ventrículo e assim os ventrículos poderão se contrair. Então é seguida essa sequência para que o potencial de ação consiga atingir todas as fibras miocárdicas e o bombeamento cardíaco ocorra de maneira devida. Vamos falar agora do nodo sinusal ou sinoatrial. O nodo sinusal, também denominado nodo sinoatrial, é uma faixa pequena, achatada e elipsoide, de músculo cardíaco especializado com aproximadamente 3 mm de largura por 15 mm de comprimento e 1 mm de espessura. Está situado na parede posterolateral superior do átrio direito, imediatamente abaixo e pouco lateral à abertura da veia cava superior. As fibras desse nodo quase não têm filamentos musculares contráteis e têm cada uma apenas 3 a 5 micrômetros de diâmetro, diferindo dos 10 a 15 micrômetros de diâmetro das fibras atriais musculares que as circundam. Entretanto, as fibras do nodo sinusal se conectam diretamente às fibras musculares atriais, de modo que qualquer potencial de ação que se inicie no nodo sinusal se difunde de imediato para a parede do músculo atrial. Então, a gente viu lá, né, a presença do nodo sinusal lá no átrio direito. Então, a localização desse nodo sinusal é no átrio direito, na parede posterolateral, e imediatamente abaixo a abertura da veia cava superior. Então, esse nodo sinoatrial vai gerar essa automaticidade cardíaca, gerando esse potencial de ação, e esse potencial de ação vai se difundir inicialmente para os átrios, já que as fibras estão conectadas nesse nodo sinusal. E como a gente viu em alguns capítulos passados, as fibras musculares cardíacas do átrio são interconectadas através dos discos intercalares, e assim esse potencial de ação vai percorrer por esse sincício atrial. Então todo esse átrio vai conseguir contrair de uma vez para mandar esse sangue para os ventrículos. E esse potencial de ação também, gerado no nodo sinoatrial, vai percorrer aquelas vias internodais e seguindo para o nodo atrioventricular para posteriormente chegar nos ventrículos. Ritmicidade elétrica automática das fibras sinusais. Algumas fibras cardíacas têm a capacidade de autoexcitação, processo que pode causar descarga automática rítmica e, consequentemente, contrações rítmicas. Isso é de modo especial válido para as fibras do sistema condutor especializado cardíaco, incluindo as fibras do nodo sinusal. Por essa razão, o nodo sinusal controla normalmente a frequência dos batimentos de todo o coração. Como veremos adiante nesse capítulo, primeiro descreveremos a ritmicidade automática. Portanto, esse nodo sinoatrial ele possui essa capacidade autoexcitatória. Então, ele consegue gerar o seu potencial de ação sem precisar de um estímulo externo. Então, ele próprio, agindo normalmente, consegue se autoexcitar. E isso vai ser responsável por essa automaticidade cardíaca. Com isso, esse potencial de ação se propaga por todas as fibras musculares cardíacas e assim o coração possui essa automaticidade também, permitindo essa contração continuada através de todo o período de vida. Mecanismos da ritmicidade do nodo sinusal. A figura 10.2 mostra potenciais de ação registrados no interior de fibra do nodo sinusal, de 3 batimentos cardíacos e, como comparação, apenas um potencial de ação de fibra muscular ventricular. Note que entre as descargas do potencial de repouso da membrana de cada fibra sinusal tem negatividade. Então a gente tem aqui a figura 10.2 com a descarga rítmica de fibra do nodo sinusal e comparação do potencial de ação do nodo sinusal com o de fibra muscular ventricular. Então em vermelho a gente tem 3 potenciais de ação do nodo sinusal e aqui em verde um potencial de ação da fibra muscular ventricular. A primeira coisa que é importante a gente ver é essa diferença do potencial de repouso, já que na fibra muscular ventricular o potencial de repouso vai ser em média menos 85 a menos 90
No nódo sinusal vai ser menos 55 a menos 60, portanto é uma eletronegatividade muito menor. E a gente vê também que, ao contrário da fibra muscular ventricular, que possui um potencial de repouso estagnado, ou seja, no valor constante, aqui o potencial de repouso da fibra sinusal ele é crescente até atingir o limiar. Isso por quê? Isso permite a automaticidade dessa fibra do nódo sinusal, ou seja, essa reexcitação e essa autoexcitação que ocorre e esse aumento, né, progressivo do potencial de repouso até atingir o limiar ocorre pela permeabilidade que essas fibras do nódo sinusal têm com o cálcio e o sódio. Então, a membrana dessas fibras possui uma permeabilidade maior e assim íons de cálcio e sódio pode ir entrando nessa fibra até o momento que se atinge o limiar de descarga e assim gera-se o potencial de ação. Então, são as principais diferenças. Como a fibra muscular ventricular possui essa permeabilidade aos íons sódio e cálcio muito menor, então esse potencial de repouso fica mais estagnado e assim ela sozinha, a fibra muscular ventricular, não é capaz de se autoexcitar. Já a fibra do nódo sinusal possui essa permeabilidade maior e assim seu potencial de repouso é capaz de atingir o limiar e gerar a autoexcitação. Antes de tentar explicar a ritmicidade das fibras nodais sinusais, vamos lembrar o que foi discutido nos capítulos 5 e 9, mostrando que o miocárdio apresenta 3 tipos de canais iônicos nas suas membranas que desempenham papéis importantes para deflagrar as variações da voltagem do potencial de ação. Eles são canais rápidos de sódio, canais lentos de sódio-cálcio e canais de potássio. Então, nas fibras do músculo cardíaco, a gente tem principalmente esses 3 canais que são responsáveis por todo esse processo do potencial de ação, tanto no nódo sinusal quanto nas fibras musculares atriais e ventriculares. Então, os 3 canais são os canais rápidos de sódio, os canais lentos de sódio e cálcio e os canais de potássio, que vão ser responsáveis pela despolarização e quando houver, né, pela geração de platô, quando na fibra que houver a geração de platô, e a repolarização. A abertura dos canais rápidos de sódio durante poucos décimos de milésimos de segundo já é responsável pelo potencial em ponta rápido do potencial de ação, observado no músculo ventricular por causa da entrada rápida de íons positivos para o interior da fibra. Então, essa despolarização acentuada na fibra muscular ventricular, na fibra do músculo ventricular, é devido a esses canais rápidos de sódio. Então, esses canais rápidos de sódio são ativados e a entrada muito grande de sódio. Assim, o potencial dessa fibra vai atingir o pico muito rápido. Em seguida, o platô do potencial de ação ventricular é originado em grande parte pela abertura mais vagarosa dos canais sódio-cálcio lentos, durante aproximadamente 0,3 segundos. Então, na fibra muscular ventricular, lembrando que nesse parágrafo está focando só no músculo ventricular. Então, para a gente ignorar nesse parágrafo as características do músculo das fibras do nódo sinusal. Então, aqui a gente teve essa despolarização rápida gerada pelos canais rápidos de sódio e agora a gente tem aquela geração do platô gerada pelos canais lentos de sódio e cálcio. Então, nesse momento, ocorre a abertura desses canais lentos de sódio e cálcio e assim é aquele momento que está entrando cargas positivas de sódio e cálcio e está saindo também cargas positivas de potássio. Então, gera aquele platô que a gente observou na figura acima. Por fim, a abertura dos canais de potássio permite a difusão de grandes quantidades de íon positivo de potássio para o exterior da fibra muscular, trazendo o potencial de membrana de volta a seu nível de repouso. Então, aqui só retornando na figura 10.2 para a gente relembrar. Então, a fibra está em repouso, a abertura desses canais rápidos de sódio, que gera esse pico. Depois, esses canais rápidos de sódio se fecham, a abertura dos canais lentos de sódio e cálcio
esses canais lentos se abrem e há também a abertura dos canais de potássio. Então, ao mesmo momento que está entrando cargas positivas advindas dos canais lentos de sódio e cálcio, está saindo cargas positivas através dos canais de potássio. Isso gera esse platô, que é esse período onde o potencial fica quase constante, então com variação muito pouca. Logo após esses canais lentos de cálcio e sódio se fecham, então fica só a ação dos canais de potássio, e com a saída das cargas positivas do potássio, ocorre a repolarização da fibra muscular ventricular. Então, relembrando, né, esse potencial de ação da fibra muscular ventricular. Então, agora a gente vai ver mais voltado para o nó sinusal. Entretanto, existe diferença no funcionamento desses canais nas fibras do nó sinusal, pois o seu valor de repouso é bem menos negativo, apenas de menos 55 mV da fibra nodal, em lugar dos menos 90 mV na fibra muscular ventricular. Então aqui a gente já tem uma diferença citada, né? O potencial de repouso na fibra ventricular vai ser em torno de menos 90 e no nó sinusal já é em torno de menos 55. Nesse valor de menos 55 mV, os canais rápidos de sódio já foram, em sua maioria, inativados, o que significa que ficaram bloqueados. A causa disso é que, a qualquer momento em que o potencial da membrana esteja menos negativo que os menos 55 mV, por mais que poucos milivolts, as comportas de inativação da membrana celular que fecham os canais de sódio se fecham e assim se mantêm. Então, nesse potencial de ação de menos 55 mV, a gente relembra lá que esses canais de sódio possuem a comporta de ativação e a comporta de inativação. Então, em menos 55 mV, esses canais rápidos de sódio, essas comportas de inativação, estão fechadas. Então, isso não permite essa passagem de sódio através desses canais rápidos de sódio. Portanto, esses canais não vão agir nesse momento nas fibras do nódo sinusal, porque nesse potencial de repouso, as suas comportas de inativação já fechou e assim não é possível a passagem, né, o transporte de sódio através desses canais. Dessa maneira, só os canais lentos de sódio-cálcio podem se abrir, isto é, serem ativados, e assim deflagrar o potencial de ação. Então, já que a gente não tem a ação desses canais rápidos de sódio, porque eles estão inativados, os canais que vão agir principalmente serão os canais lentos de cálcio e sódio, que nesse potencial de repouso de aproximadamente menos 55 mV, eles vão estar ativados. Como resultado, o potencial de ação nodal atrial ocorre mais lentamente que o potencial de ação do músculo ventricular. Além disso, além de ocorrer o potencial de ação, a volta do potencial para seu estado negativo também ocorre lentamente, diferentemente do retorno abrupto nas fibras ventriculares. Portanto, essa outra diferença, que o potencial de ação aqui no nódo sinusal vai ocorrer de maneira mais branda do que aquele potencial abrupto que a gente observou lá nas fibras ventriculares. E assim, a gente encerra esse primeiro vídeo aqui do capítulo 10. No próximo vídeo, a gente vai tratar da autoexcitação das fibras do nódo sinusal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou opinião pode ser deixado aqui nos comentários, que a gente está sempre disponível a responder. E logo menos vai ter mais um vídeo continuando essa matéria. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir.